Meus irmãos, graça e paz, mais um dia da nossa leitura bíblica. Hoje iniciamos a nossa leitura em Levítico capítulo 17, que trata acerca do sangue animal. Lembramos que a alimentação de sangue animal era proibido desde o livro de Gênesis capítulo 9, em que Deus especifica que a vida do animal está no sangue. Aqui, porém, temos ainda um acréscimo, uma proibição de se comer qualquer tipo de animal que fosse encontrado morto, seja por questões naturais ou que fosse despedaçado por algum outro bicho. O texto de Levítico capítulo 17 ainda vai tratar que o homem não poderia matar um animal em qualquer lugar do acampamento ou fora do acampamento, mesmo que fosse para o seu alimento, isso era proibido. E embora isso pareça estranho, há alguns pontos a considerar aqui. O primeiro ponto inibia a possibilidade de adoração a qualquer outro Deus que pudesse ser feito com animal. Então, o segundo ponto dignificava a refeição, fazendo da alimentação um ato sagrado. O terceiro ponto tem a adoração a Deus, também a provisão ao sacerdócio. Em Mateus 6,33, Jesus falou: portanto, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e todas essas coisas. E nesse escopo está justamente a alimentação. Na oração, oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, mesmo o ofertante, mesmo aquela pessoa que ia se alimentar do animal, ele colocasse a parte do Senhor, tirasse a parte do sacerdote, não lhe faltaria o necessário para a sua sobrevivência. Então, esses três aspectos são importantes para compreendermos um pouquinho mais o que a lei estava dizendo. Continuando, capítulo 18 do livro de Levítico, o texto vai tratar sobre a pureza sexual, a pureza da vida humana. É justamente a santificação em atividade. Então, em meios a escassez moral em que vivemos, quando olhamos o texto bíblico, nos aponta alguns erros. Entendamos que o matrimônio ele é sagrado. Homem e mulher, casando, se tornam uma só carne. E qualquer coisa fora desses limites é pecado. Aqui o autor ainda acrescenta, principalmente, a questão do ato incestuoso. Então, qualquer padrão, qualquer limite rompido dentro daquele que é abençoado por Deus, porque o matrimônio é bênção de Deus, é pecado e nós devemos evitar a todo custo. Continuando a nossa leitura bíblica de hoje, Mateus capítulo 17, o texto inicia com Jesus no Monte da Transfiguração. E aqui temos dois pontos que podemos colocar como principais. O primeiro, a presença de Elias e Moisés, representando a lei e os profetas que apontam diretamente para Cristo. É o que ele diz em Lucas capítulo 24, versículo 27, diz que a lei e os profetas apontam para ele. Ou seja, Cristo é o cumprimento da vontade de Deus, tanto legal quanto profético. O segundo ponto que eu quero destacar é justamente a manifestação da glória do Senhor. Jesus sendo transfigurado, brilhando como o sol, as suas vestes de branco, conforme diz o texto bíblico. Isso nos mostra, primeiramente, Jesus, ele é Deus e entregou a sua vida por amor. Mesmo sendo o Senhor, ele deu a sua vida para que nós pudéssemos ser resgatados. Além do mais, mostra que a morte jamais poderia ter domínio sobre ele. Então, a transfiguração de Jesus mostra o seu poder, mostra a sua glória e que jamais ele seria vencido. Então, a continuidade do texto nos mostra mais uma vez Jesus demonstrando o seu poder, demonstrando a sua autoridade, expulsando o demônio. Por fim, o Senhor ainda prediz mais uma vez que ele morreria. Os discípulos, mais uma vez, não compreendem a glória do Senhor e acabam se entristecendo com isso.
E a continuidade do texto mostra o Senhor fazendo um milagre financeiro. Olha só, o primeiro milagre financeiro que Jesus faz, mas o que nos chama a atenção é que esse milagre financeiro era apenas para aquilo que era necessário naquele momento. Infelizmente, hoje vivemos permeados de uma teologia em que o milagre financeiro é para enriquecer pessoas. Jesus mostra que o que precisamos de fato é glorificar ao Senhor. Quando olhamos para o Levítico 17, em que se matava um animal, mas primeiramente colocávamos diante do Senhor aquilo que era do Senhor. Dávamos provisão ao sacerdote que não trabalhava e vivia para fazer a obra do Senhor. Entendemos que o que precisamos de fato é aquilo que o Senhor coloca em nosso dia a dia. Então, muito cuidado com essas teologias que querem prometer riquezas. Nem Jesus fez isso. Continuando a nossa leitura bíblica, Mateus capítulo 18, eu quero destacar alguns pontos. O primeiro é justamente o contraponto entre o que Jesus mostra em capítulo 17 e que os discípulos queriam em Mateus 18. No capítulo 17 vemos o Rei da Glória, que morreria e morreria em morte de cruz. No capítulo 18 vemos discípulos querendo ser o maior. Então Jesus ele dá uma lição muito clara, que é justamente pegar uma criança e colocar no meio deles e olha, vocês devem ser humildes como esta criança. E a continuidade do texto nos mostra algumas características dessa humildade. Então, quando nós alcançamos ou quando nós somos humildes, primeiro ponto é que eu consigo ser dependente de Deus. Lembra Mateus 6,33 que acabamos de falar? O segundo ponto, eu consigo servir com excelência. Eu não vou ser tropeço na vida de ninguém. Eu não vou desprezar ninguém. Versículo 10 é o que Jesus mostra. Por fim, se alguém fizer mal a mim, se alguém pecar contra mim, eu consigo perdoar. É o que Jesus fala no texto e depois finaliza com uma parábola falando acerca do perdão. Então, humildade é justamente refletir a glória, refletir as características que Cristo tem de nós e é o que Ele quer para nós. Meus irmãos, essas são as nossas considerações. Boas leituras e fique com Deus.